Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma questão bem interessante. A última prova que foi realizada agora no último domingo, dia 23, né? Dia 23? Isso, 23/9 de 2012. Prova 1, tá? O cargo auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Organizadora ESAF, muito importante. Vamos lá, uma questão de penal. Olha só, pessoal. Considerando a legislação, a doutrina e a jurisprudência a respeito da aplicação da lei penal no tempo, com relação ao Instituto da Abolição Crimes, assinale as assertivas abaixo e assinale a opção correta. Então vamos lá. A primeira, 1. A abolição crimes pode ser aplicada para delitos tributários. 2. A lei penal pode retroagir para prejudicar o réu, já condenado com trânsito em julgado, e tal instituto denomina-se abolição crimes. A lei penal pode retroagir para prejudicar o réu, já condenado em trânsito em julgado. E tal instituto denomina-se abolição crimes. Isso. 3. A obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, oriunda de efeito da condenação penal, desaparece com a abolição crimes. 4. O Instituto da Abolição Crimes não é aceito pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Como é que funciona aqui, ó? Todas estão corretas, somente a 1 está correta, tudo certo? 1 e 4 estão corretas, sabe essas? Então, para facilitar o nosso estudo, o que vamos fazer? Vamos fazer a leitura de novo e verificar se está certa ou errada. Beleza? Vamos lá? 1. A abolição crimes pode ser aplicada para delitos tributários. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que não? Tudo certo? É claro que pode ser aplicada a delitos tributários. Pessoal, nós temos a lei, né? Os crimes contra a ordem tributária, por exemplo, 8.137. Pode vir uma lei posterior, né, que faz desaparecer aquele crime. Por que não? Revoga. Por que não? É uma lei posterior, tudo certo, que afeta crimes tributários. É claro que pode. Crime, pessoal. Crime. Pode vir uma lei posterior que faz desaparecer com aquela situação, com aquele tipo penal. Abolição crimes. 2. A lei penal pode retroagir para prejudicar o réu já condenado em trânsito em julgado. E tal instituto denomina-se abolição crimes. Senhores, isso é abolição crimes? O que diz a legislação, a Constituição da República, artigo 5º, inciso 40, XL, 40, muito bem. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Se ela for prejudicial, ela é irretroativa. Se ela for benéfica, ela é retroativa. Essa é a regra. Prejudicial, irretroativa. Benéfica, retroativa. Está claro? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ah, mas o cara está cumprindo pena. Não tem problema. Não tem problema. Tem uma lei posterior, tudo certo, mais benéfica, essa lei será aplicada. É lei penal. Não tem cunho processual. Beleza? Porque a processual é a aplicação imediata. A lei penal, pessoal, deve retroagir para beneficiar o réu. E o que diz? A lei penal pode retroagir para prejudicar o réu já condenado em trânsito em julgado. E tal instituto denomina-se abolição crimes. Pessoal, se ele estiver cumprindo pena, já tiver trânsito em julgado, se for prejudicial, evidente que não vai retroagir. Se for benéfica, é claro que vai retroagir. Está claro? Artigo 5º, 40 da Constituição da República. 3. A obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, oriunda de efeito da condenação penal, desaparece com a abolição crimes. Olha só. A obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, oriunda de efeito da condenação penal, desaparece com abolição crimes. Ou seja, ele praticou um crime, ele tem a obrigação de indenizar o dano causado, está claro? Tem uma lei posterior que deixou de considerar o fato
criminoso desaparece com obrigação de indenizar? Ou seja, a pergunta se faz a seguinte: ele continua com obrigação de indenizar ou não continua com obrigação de indenizar? Você deve saber que a sentença condenatória ela possui dois efeitos: o penal e o extrapenal. O efeito penal imediato é a pena, tudo certo? E o efeito penal imediato, o primário, é a pena. E o efeito penal secundário é a reincidência, senhores. Já o efeito extrapenal é a indenização. Extrapenal. A pergunta é a seguinte: abolicio criminis afasta somente os efeitos penais, somente os efeitos civis ou os efeitos penais e civis? Beleza? Então você deve fazer a leitura do artigo 2º do Código Penal. E o que diz o artigo 2º do Código Penal, pessoal? Olha lá. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, vírgula, cessando em virtude dela os efeitos penais da sentença condenatória. Cessando em virtude dela os efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, pessoal, continua com obrigação de reparar o dano. Os efeitos extrapenais persistem. Legal? Olha o que diz. A obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, oriunda de efeito da condenação penal, desaparece com abolicio crimes. É claro que não. Desaparece os efeitos penais, os extrapenais não. Então, se o sujeito não ficar atento ao artigo 2º, ele cai. Porque fala só os efeitos penais, mas o cara tem que saber que tem os efeitos extrapenais. Está claro? 4. O Instituto da abolicio crimes não é aceito pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É claro que é aceito pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inclusive tem a súmula 611 do Supremo, que fala que o seguinte: o juiz da execução ele é competente para aplicação da lei penal mais benigna. Tudo certo? Até aqui? O juízo da execução é competente para aplicação da lei penal mais benigna. Ou seja, não transitada em julgado, compete ao juízo do processo a aplicação da lei penal mais benigna. Está claro? Então, pessoal, a primeira está errada. Abolicio crimes pode ser aplicada para delitos... A primeira está certa, perdão. Abolicio crimes pode ser aplicada para delitos tributários? Claro que pode. A segunda está errada. Fala da retroatividade da lei penal prejudicial, que pode. Não. Obrigação de reparar o dano desaparece com abolicio crimes? Não. Está errado. E o Supremo não aceita a abolicio crimes? Também está errado. Então, todas estão corretas? Somente a 1 está correta? Somente a 1 está correta. É uma prova capciosa pra caramba, Exaf, viu, pessoal? Em outras oportunidades, vamos conversar das demais questões. São legais. Efeitos de condenação, a 69, a 70 fala de dos crimes funcionais ali, a 71, relações de consumo, tudo certo? Crimes contra a ordem econômica, tributária, e bem legal. E a outra aqui, bacana também, crime contra a ordem tributária, falsidade ideológica, abuso de autoridade. Legal? Foi uma prova bem legalzinha, duas questões capciosíssimas, pessoal. E as demais deu para levar, viu? Deu para levar tranquilo. Fechou? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Tchau, tchau.